Bora lá, que hoje vai dar certo isso daqui, hein? Boa, agora sim. Não é que deu certo? Nossa, ontem com a Vera, cara, sem base. Foi muito triste, muito triste. Acho que tá dando eco pra você ou não? Pouquinho, mas nada que atrapalhe a Deixa eu ver. escuta. Ó, se eu tirar, só deixa eu tirar aqui. Fica sem, ó. E parou o eco pra mim. Tá bom também pra mim. É? Então, beleza, então. Bom, amor, então, primeiramente, né, cara, te agradecer demais aí por você ter aceitado o convite. Ah, Muito prazer feliz meu. aí, cara. Eu já acompanho seu trabalho faz um tempasso, acho que você sabe disso, né? Sempre comento lá. E, assim, agradecer muito mesmo. E eu tô vendo que tá chegando uma galera, só porque nesse projeto que eu fiz e tá no encerramento, eu gosto de fazer, como eu sou professor, né? Não sei se na tua época lá os professores também faziam os combinados com a turma, sabe? E aí o combinado que eu faço aqui nesse projeto que foi com o ensino médio foi, né? Primeiro de ser vulnerável, né? Porque a gente vai falar sobre dinheiro e a gente sabe que dinheiro no Brasil é um negócio que infelizmente ainda é muito mal visto e o que não deveria ser, né? O segundo é de sem julgamentos, né? Eu e você tem experiências diferentes, vidas diferentes, contextos diferentes. Então, assim, obviamente que cada um vai pensar de uma forma sobre dinheiro. Aí o terceiro, que eu falo para todo mundo, é escrever e refletir, que eu sou professor, então eu falo assim, ó, fiz aqui as perguntinhas, o que você falar, se você vê eu aqui de cabeça baixa, porque eu tô tendo insight com o que você tá falando, e eu não posso perder isso, sacou? Tá bom, sem problemas, vai ser um prazer. E Deixa eu melhorar aí, minha luz aqui. Aí. E aí o quarto combinado que eu gosto de fazer com a galera é tipo assim, cara, é usar o conhecimento de hoje aqui do que você vai falar, do que às vezes eu posso falar também, e tentar aplicar, né? Só de você tentar Uhum. fazer diferente, vai que a pessoa melhora aí a vida financeira dela, né? Enfim, cara. Então, agradecer muito aí. Primeiramente, você tá bem? Como é que foi seu dia? Tá tudo certo? Tô bem, muito obrigado. Fiquei muito feliz com o convite. Estava animado aqui para fechar o dia com a live. Boa, cara, boa. E aí, que nem eu falei, fiquei ansioso, que ontem, um baita oportunidade com a Vera Rita, não deu certo, a gente fez o maior rolê do mundo, mas enfim, mas saiu um pouquinho aí. Mas enfim, amor, e pra gente começar, cara, eu queria que você primeiro aí se apresentasse mesmo, né, pra galera, você é o meu convidado. Como é que você chegou aí? Você prefere o quê, Eduardo ou Amuri? Ou, enfim, Amuri, pode ser Amuri. Amuri. Beleza. Não a Mauri, né, que eu vejo que a galera fala. Não a Mauri, não a Mauri. Eu já desisti dessa batalha, É, né? mas é Amuri. Amuri, né? Vamos lá. Eu me envolvo, eu sou a Muri, eu tenho 33 anos e eu me envolvo em projetos relacionados à inteligência financeira. E aí projetos dos mais diversos tipos. Então, consultoria para quem tem muita grana, consultoria para quem tem pouca grana, consultoria para endividado, palestra, curso, consultoria para marcas. A ideia é falar de dinheiro da maneira mais humana e mais pé no chão possível. Então, por trás de todos os projetos, tem essa tentativa de tratar de dinheiro abertamente, de não colocar um monte de economiquez na rodada, de, enfim, explorar um pouquinho o nosso bom senso, a nossa coletividade, a nossa comunidade. Eu defendo bastante que para a gente ter uma relação saudável com o dinheiro, não precisa ter diploma, não precisa ter grandes conhecimentos matemáticos, a gente vai no básico. Então é um pouquinho do conselho de vó, sabe? Conselho de vó? Tipo, bebe água, usa casaco. Você tá em Pernambuco, né? Então você não vai usar casaco, mas Não. enfim, coisas básicas que são muito úteis, que funcionam pra gente. Então isso está por trás de todos os projetos. Eu escrevo bastante sobre o tema. Então eu tenho uma coluna quinzenal no Valor Invest, do Valor Econômico. Publiquei 2 livros nos últimos anos, que é o Dinheiro Sem Medo e o Finanças para Autônomos. E atualmente eu me dedico a programas de acompanhamento. Então é um jeito de democratizar um pouquinho o conhecimento das finanças pessoais, né? Massa, E eu cara. sou um apaixonado pelo tema, né? Eu acabo me baseando muito e aprendendo muito com a Vera, que tentou fazer a live com você ontem. Então um pouquinho da minha abordagem está bastante conectada com a economia comportamental e com a psicologia econômica também. Massa, cara, massa. Pô, e é só uma coisa que você falou que eu achei interessante, né? Que eu também, eu até falei isso durante o projeto, né? Porque como eu sou professor de matemática, né? E aí meu projeto Uhum. também é muito focado nisso.
E aí, várias vezes, assim, na minha escola até brinca, às vezes, que eu sou o professor rico, né? Na verdade, não sou um professor rico, né? Mas, assim, só por eu gostar muito do tema e também, assim, porque a galera acha que falar de dinheiro é falar de matemática, né? Do tipo, ixi, eu não me... É como se dinheiro... A galera esquece que a educação financeira, né, é uma ciência humana, né? E, Super. assim, eu queria muito que você falasse exatamente, porque eu acho que é uma das coisas que diferencia muito você de outros educadores financeiros que eu conheço, e acho que até os comentários que você recebe. Sua visão mesmo de educação financeira, como que você foi chegar nela, porque eu mesmo, eu comecei com uma visão, sendo bem sincera, bem direta do tipo assim, vou investir e tal, sem às vezes olhar aquele básico que você falou, entendeu? Como que foi para você chegar na visão que você tem hoje, como que foi esse processo e tudo mais? Eu acho que, com certeza, a visão que eu tenho hoje está em construção e eu devo muito a todas as pessoas que foram muito generosas comigo nos últimos quase 10 anos. Então, eu não sou economista, né, eu tenho formações técnicas, mas não sou economista. E eu escutei muita gente, escuto muita gente. Então, a minha visão, o jeito que eu tento encarar o dinheiro, ele é fruto de um pouquinho do que cada uma das pessoas que passou pela minha vida compartilhou. Então, tem um pouco dos meus pais aqui, que eram bagunçados com grana. Tem um pouco de cada aluno do Dinheiro Sem Medo, do Finanças para Autônomos. É um pouquinho da abordagem, Gui, que funcionaria para mim. Eu também não gosto da abordagem planilheira. Por mais que eu curta números, e goste dos números, e goste do mercado de investimentos, enfim, eu sou computeiro, fiz ciência da computação na faculdade. Então eu gosto do número, das exatas. Mas quando a gente está falando de dinheiro, tem muito mais coisa, muito mais interessante por trás. A gente está falando de emoção, de frustração, de medo, de projeto, de sonho. E essa é a parte que me fascina. Então foi natural buscar a economia comportamental, buscar a psicologia econômica, buscar boas referências que não ignoram que nós não somos seres racionais, que nós somos seres emocionais, né? Que a gente está sendo movido por emoções a todo momento. Então foi me aproveitando um pouquinho, né, bebendo um pouquinho de muitas fontes nos últimos tempos e experimentando o que funciona. Então, se eu estou conversando com você e a gente começa a bater papo e eu percebo que o número não vai fazer com que a gente se conecte nesse sentido, por que eu vou insistir nessa abordagem, sabe? Por que tem que ser um negócio quadrado? Por que tem que ser um negócio engravatado? Pode ser um negócio mais solto, porque é um conhecimento que está em todo mundo. Então é questão da gente dilapidar um pouquinho, buscar rotas que funcionam. Então eu fujo um pouquinho dessa abordagem mais quadrada, porque eu não acho que ela conecta as pessoas, que é o que importa no fim. Cara, legal. Só falar um comentário que eu vi que passou aqui agora há pouco. Alguém falou assim, amor e a religião. Jesus do céu! Olha... Pra você ver. Essa pergunta que eu vou até te fazer agora, eu ia fazer até mais pro final, mas você tocou no assunto. Porque é o seguinte, até fiz uma pergunta para você esses dias, né? Pô, amor, desses livros aí de ciência comportamental, finanças comportamentais, qual que você indica mais, né? E eu tinha lido já o Rápido e Devagar, só que foi aquela leitura de eu não lembrar nada. Falei, nossa, eu não lembro nada, vou ter que ler de novo. E aí eu li, e parece que cada vez mais que eu tô lendo essas coisas sobre educação financeira, parece que as respostas estão muito mais nas finanças comportamentais do que nos números, no investimento, na planilha, entendeu? Você vai comprar briga com muita gente falando isso. Então, eu acho que essas frentes, elas se complementam, mas, na minha opinião, a que melhor explica e a que melhor pode ser transposta para a vida real é a economia comportamental. Então, as teorias mais clássicas, teorias econômicas mais clássicas, elas se apoiam muito em personas muito racionais. Então, ela supõe... o Homo economicus. Então, ela supõe que a gente vai tomar boas decisões, ponderadas, com muitos argumentos, quando, na verdade, não é assim que funciona, né? A gente é meio que arremessado nas nossas decisões. Então, sem dúvida, você ainda pegou um livro indigesto, né? O Rápido e Devagar é um livro desse tamanho e complexo. Um pouco do meu trabalho e de outros colegas, com certeza, é fazer com que o que a academia está descobrindo, o que a economia comportamental está descobrindo, o que a psicologia econômica está descobrindo, consiga se conectar com o nosso dia a dia. Bom, a gente já entendeu que vai ser difícil tomar boas decisões econômicas, que falar que é só gastar menos do que ganha não vai resolver. Então, a partir daqui, né, dado que isso é um cenário posto ali,
como é que a gente caminha? Como é que a gente cria planejamentos que funcionam mesmo nessa mente meio bagunçada que a gente tem? Então é um pouquinho por aí. E aí eu teria te falar assim, né? Porque eu tô sendo bem entusiasta dessa área também, e eu tô vendo muita diferença na hora que eu vou falar com as pessoas disso e até da minha própria abordagem, sabe? Para me organizar também. O que você acha que falta, assim, para isso ter até mais destaque hoje? Eu falo assim, até na mídia, na boca do povo, porque ainda eu acho que as finanças comportamentais é isso, né? Quando fala muito dos livros, eu respeito cada livro, assim, eu acho que cada um tira uma experiência do livro, né, de aprender com ele, mas eu vejo ainda que é muito pouco falado, por exemplo, esses livros de finanças comportamentais que, pô, você lê, você começa a se entender melhor, né? Nossa, então é por isso, né? O que você acha que está faltando? O que você acha que pode ser feito para ter mais falta muita coisa, né? Eu vejo um começo de trabalho. Acho que a gente está nas primeiras ondas, assim. Então, a própria economia comportamental ganhar destaque no meio acadêmico já é uma grande coisa. Então, já rolaram vários Nobel nessa área, né? Então, teve o Kahneman, teve o Taylor, tem outros que namoravam essa interseção entre a psicologia e a economia. Então, acho que esse destaque acadêmico é um grande ponto. Tem uma questão, Gui, que é delicada, que é o seguinte, ó. As coisas elas massificam com o apoio da publicidade. A publicidade se fia, ela depende de promessas muito sedutoras. E muitas vezes o que a gente descobre e o que a gente experimenta é menos sedutor do que a promessa que está no YouTube. Então, se a gente fala que acorda às 5 da manhã e economiza no cafezinho, e aí vamos que vamos, isso motiva, é uma fogueira que rola ali. Enquanto se a gente faz promessas mais ponderadas, que tem mais chance de funcionar, a gente tem um pouco mais de dificuldade de massificar esse conhecimento. Então, eu acho que a gente vai ter que encontrar jeitos mais atraentes e mais, talvez, populares de tratar um assunto que é complexo, que são as nossas emoções, né? O jeito que a gente se relaciona com o dinheiro e as nossas emoções como pano de fundo de estudo. Então eu não sei se a economia comportamental ou a educação financeira mais pé no chão vai chegar a lotar estádios de futebol, que é o que acontece com as promessas milionárias do mundo dos investimentos. Mas eu torço que sim. Talvez não com gente fanática, mas com gente aproveitando esse conhecimento para viver melhor. Né, para usar esse conhecimento para apoiar todas as outras áreas da vida dela. E não porque ela quer juntar o cato do primeiro milhão dela, entendeu? Então eu torço para que isso ganhe espaço. Quem sabe você não pode ser o patrono da educação financeira, pé no chão aí, cara. Olha, cara, eu não sei se eu tenho muito esse perfil, mas é uma bandeira que eu não tenho nenhuma vergonha e tenho muito orgulho de tentar ajudar a carregar. Então eu vejo isso funcionando e eu tenho assim, cada vez que eu desanimo, porque é um trabalho meio ingrato, às vezes surge um relato, um comentário, ou um aluno, ou um cliente, ou enfim, alguém que fala, porra, Muri, animal isso aqui, eu apliquei, tem 3 anos que eu estou fazendo, tem 5 anos que eu estou fazendo. Todo feedback é muito legal, né, de receber. Então você escreve um texto e aí a pessoa vai lá e dá um like, ou compartilha, você fica sempre feliz. Mas, de vez em quando, você recebe uns feedbacks de pessoas que te acompanham há 8 anos, ou há 9. Ela falou, Amor, eu li seu primeiro texto no Papo de Homem, e eu venho aplicando desde então e melhorou minha vida. Esse é isso, entendeu? O nosso trabalho, ele chega num ponto aí, quando a gente percebe um benefício sustentável, de longo prazo. E não um like no YouTube, ou um, meu Deus do céu, agora eu fico rico. Não é por aí. Então é um trabalho de formiguinha mesmo. Cara, eu vou te desafiar aqui também, né? Já que a gente está falando disso, e aí foi uma área que eu me entusiasmei, acho que você também estuda muito, sabe bastante disso. E é o seguinte, eu tenho até um projeto, né? Que é com a minha turma de matemática, eu fiz ano passado. Da minha grana cuido eu, não é? Da minha grana cuido eu, né? E aí eu fiz com meus estudantes do 9º ano e tal. E eu vi que eu abordei muito pouco de psicologia econômica. E aí eu comecei a pensar esse ano mesmo. Cara, como que eu posso levar isso para os estudantes? Porque, cara, se para a gente já é um pouco mais denso, já é mais difícil, imagina levar isso para estudante ali de 14, 15 anos. Só que, ao mesmo tempo, eu acho essencial. Porque é o que ele falou, né? É o que ele vai crescer, dependendo da realidade dele. E, assim, vai ser muito mais pé no chão. Se você fosse hoje para uma sala de aula, né? Porque aqui é para dar insight mesmo, né? Você pode se atrever aí.
Como você se arriscaria a levar um pouco do seu método de educação financeira e principalmente essa parte de finanças comportamentais? O que você faria? Por onde você começaria? Eu já estive bastante em sala de aula, certamente menos que você, mas já estive bastante em sala de aula com o ensino médio. E eu acho, Gui, que às vezes a gente quer acreditar que esse conhecimento não está no nosso dia a dia e que esses exercícios não estão no nosso dia a dia. Então a gente enxerga, bom, a economia comportamental é uma coisa e o nosso dia a dia financeiro é outro. Mas as nossas decisões emocionais e comportamentais, elas estão com a gente o tempo inteiro. Então se você larga 10 moedas de R$1 na mão de um estudante de primeiro ano e ele tem que comprar algumas coisas e fazer escolhas em cima dessas coisas que ele pode comprar, se ele tem que fazer concessões, se ele tem que fazer escolhas doloridas que implicam em custo de oportunidade, isso já é economia comportamental. Então, se você tem que escolher comprar um negócio que custa 7, mas dura 2 anos, ou comprar um negócio que custa 2, que dura 3 meses, isso é economia comportamental. Falta a gente dar nomes para as coisas. Então, mas o conceito ele está lá, ele está sendo trabalhado lá. Então, eu gosto muito de trazer exemplos de vida real, sabe? E não ficar brincando com juros compostos para ensinar educação financeira, que ninguém aguenta muito tempo disso, né? Então, pelo menos nas poucas aulas que eu dei para ensino médio, uma coisa muito legal que a gente fez é pegar o orçamento de uma pessoa real. Falar, olha, esse aqui é um pai de família, tem uma esposa e 2 filhos, ele ganha R$2.000 por mês e ele tem que pagar essas contas. Vamos organizar isso aqui, vamos ver como é que funciona. E aí ele vai falar, então, um dos filhos quer uma bicicleta. E a bicicleta custa R$300 ou R$400. Como é que a gente vai encaixar isso aqui? Aí, de repente, alguém vai falar assim, não, parcela em 4. Aí, beleza, então vamos parcelar essa bicicleta em 4. E a gente vai trabalhando exemplos reais. Eu acho que isso faz toda a diferença. Cara, massa. Aí, ó, inclusive, Gui, eu acho que você me fez uma pergunta, né? Como é que a gente faz para massificar esse conhecimento? Vai passar pela sala de aula, não tem a menor dúvida. A menor dúvida. Então, quando a gente parar de achar que é assunto de economista e a gente botar na cabeça que todas as pessoas estão falando de dinheiro, mesmo que não saiba que estão falando de dinheiro, vai ficar tudo muito mais fácil. Cara, boa. Tanto que a Renata até falou aí também, né? Não sei se você viu, pode usar o exemplo do coletor menstrual para meninas, né? Talvez seja um pouco polêmico. Pode ir, fica à vontade aqui, eu acho que O exemplo do coletor menstrual é um jeitinho que eu encontrei num texto de explicar o custo por uso. Porque nem sempre o que parece caro é caro. Né? A gente tem mecanismos, processos mentais muito limitados para definir o que é caro e o que é barato. Então, é um exemplo de ancoragem que eu dei no texto. Então, às vezes, a gente acha que é caro só porque é um valor que nos salta aos olhos, quando, na verdade, se a gente fosse ver o tanto que a gente vai usar, a quantidade de vezes que a gente vai usar, a gente perceberia que é barato. Então, no exemplo, eu uso um coletor menstrual, que custa R$70, e faço um paralelo com a quantidade de vezes, quantidade de absorventes que essa pessoa teria que comprar. E a gente compara as duas coisas. E o coletor menstrual, que custa R$70, no exemplo, acaba, na verdade, sendo muito mais barato. Mas, por conta de limitações mentais na hora de auferir valores, a gente tem dificuldade de perceber isso. Isso acontece o tempo todo. E aí, nessa parte, assim, você falou, cara, me lembrou muito, assim, que a gente falou no início, né, que não precisa da matemática, né? Mas quando você começa a entender um pouco mais ela também, ela vira uma baita aliada, né? Acho que a matemática básica, a gente não precisa de muito refinamento matemático. Exato. Tipo, porcentagem, né? Coisa básica mesmo, ponderar, enfim. Mas massa, cara. E o que eu ia te falar? Eu não sabia dessa experiência, não. Você já foi professor, então? De ensino médio e tal? Na verdade, eu já... escola? Dentre aqueles projetos que eu falei que eu já encabecei ou participei por aí, alguns deles foram em escolas públicas e escolas privadas. Então a ideia era oferecer um conjunto de aulas para o ensino médio, na maior parte das vezes. Tentar contar um pouquinho da minha experiência, da minha profissão, tirar as dúvidas, mostrar um orçamento, um planejamento financeiro, uma tela de bolsa de valores, enfim, mostrar coisas para os alunos e trabalhar em cima dos sonhos, das vontades deles. Então, às vezes tinha aluno que o sonho dele é viajar de avião a primeira vez na vida, o outro é dar a volta ao mundo, o outro é, sei lá, ter um carro, então ajudar os pais em casa. Então tem 1000 sonhos, a gente trabalhava com esses sonhos desses alunos. Era muito interessante, foi muito interessante, assim. Quem sabe um dia não vai passar lá de aula então, hein?
Quem sabe, quem sabe. Me faltam uns mestrados e uns doutorados aí, mas a gente chega lá. Vai ser bom. E eu tenho a te falar, cara, não sei se você, né, falando até da parte mais de educação aqui, porque assim, hoje a gente tem a BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular. E a educação financeira, ela tá, né, na BNCC, mas ela é citada 6 vezes, né? Eu fiz isso, né? Eu peguei e falei, não, eu vou comer esse documento para ver o que fala de educação financeira. E aí, querendo ou não, das 6 vezes, 5 vezes é em matemática. Então, ou seja, né, do tipo, não tem nenhum... E eu comecei a pesquisar, falei, cara, não é possível que isso daqui não, tipo, não tem em outros lugares. E aí eu comecei a ver, né, de como que dá para explorar, às vezes, em geografia a partir do mundo do trabalho, né, até de ciências, né, que é essa parte que a gente fala muito sobre das emoções, o que acontece em si, né. E assim... Acho que, desculpa te interromper, mas até em história, pelo amor de Deus, um pedaço gigantesco da nossa história foi pautada por gente querendo mais dinheiro. A da história atual. Então, sem dúvida que poderia ser um assunto que cruza as disciplinas, né? Não precisa ser só de matemática. Eu estou super animado com a história dos itinerários. Você deve estar acompanhando isso melhor do que eu. Das matérias eletivas que as escolas vão ser obrigadas a oferecer. E uma das trilhas é a educação financeira, né? Então, estou super animado para ver o que vai sair daí. Eu acho que vão surgir abordagens muito diferentes. Sim, cara, massa. E aí uma outra dificuldade também, né, às vezes, assim, acho que às vezes a gente tá bem no micro aqui ainda falando, né, que é o individual, entendendo a emoção e tudo mais, mas também falta um pouco do macro, né, no sentido de entender uma Selic, sabe, coisa básica, assim, só que não precisa desse jeito, né, entender a economia básica do tipo, aí o estudante ir num dia no supermercado, o ovo, sei lá, né, tá R$12, no outro dia tá 13. E aí chega as dúvidas, né, cara, por quê? Tal. Você já teve experiência também de ter, nessas aulas aí de ensino médio, de ter que abordar uma coisa mais macro, assim? Qual foi a tua estratégia? De novo, eu tento trazer para o cenário prático. Então, ao invés de explicar a inflação, o fenômeno econômico que é percebido quando há o aumento dos preços, blá, 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 a gente traz para a vida prática. Então, bom, alguém faz mercado e ela gasta R$100 de mercado e ela compra 10 itens de R$10. Né? Essa aqui é a compra dessa família, 10 itens de R$10. No mês seguinte, ele vai tentar fazer as mesmas compras, mas o dinheiro não vai dar. O que acontece? Por que isso acontece? E aí, através de perguntas e recebendo as devolutivas dos alunos, a gente vai explicando. Sem colocar a inflação como o ponto-chave da matéria, porque o ponto não é bem enxergar a inflação, é meio que entender o fenômeno que acontece, como ele afeta a vida das pessoas. E aí depois a gente brinca com o resto. Eu gosto bastante, Gui, de perguntas que parecem idiotas. Então, por exemplo, por que o governo não pode imprimir um monte de dinheiro se está faltando dinheiro? Assim, por que não? E aí alguém vai falar assim, claro que não, né, Amuri? Tá, mas por que não? Me explica, assim, na prática, por que eu não posso imprimir mais dinheiro? E aí a gente chega no conceito de inflação por outro caminho, com uma pergunta muito boa, na minha opinião, né? Então, é bom para o país ter investidores estrangeiros aqui, trazendo dinheiro em dólar para cá? É bom aqui. Então, não seria melhor a gente aumentar a taxa de juros, a taxa Selic, para atrair investidor estrangeiro? Parece que é uma boa ideia, mas o que vai acontecer se a gente aumentar a taxa de juros? Tem outros efeitos. E aí, com perguntas desse tipo, a gente vai tentando criar um contexto. Um joguinho, assim, sem infantilizar. É um joguinho sem infantilizar. Então, eu iria por esse caminho. Cara, legal. E aí, só porque também aqui, né, mudar um pouco o foco aqui, tá? Que, não sei se você viu, né? O meu foco é muito para os educadores, né? Porque minha visão é a seguinte, né? Eu vi, quando eu decidi me lançar, né, entre aspas, né? Que faz 2 meses aí só que eu comecei a me divulgar mais e querer fazer conteúdo e coisas do tipo, eu comecei a pensar assim, cara, eu sou professor, o meu sonho era ver os professores, porque assim, é aquilo, o professor é viciado em dar aula, né? Cada pessoa tem um vício, né? Então a gente tem que, muitas vezes, eu vejo que na propaganda, igual você falou, parece que as pessoas fazem a gente querer criar o vício no dinheiro, sendo que não é necessário, a pessoa nem quer, né? Nem faz bem, né? E que nem você mesmo já falou num post que aí tem coisa que é muito mais importante que o dinheiro, né? A atenção nossa, o tempo nosso. E eu falei, cara, eu quero ver esse professor tranquilo, ele poder dar uma aula tranquila, sem poder, e eu ser esse meio, né? Tipo assim, próximo, cara, eu sou professor também. Vem aqui então. E aí, não sei, deve ter um monte de educadores aí assistindo a gente, espero, né? De diversos ramos. Qual que é a dica que você dá para os educadores que não estão organizados financeiramente, mais ou menos?
E aí você pode fazer ambas situações, tá? Porque assim, tem os educadores, né? Que é igual eu, sou professor de uma escola pública, então sou contratado, mas aí tem os concursados. E tem outros educadores, né? Que são autônomos mesmo, né? E tem os dois, que aí eu tô virando os dois aí, tudo mais. Então, qual que é a dica que você dá para começar de leve? Deixa eu comentar uma coisa. Eu acho absurdamente nobre e necessário que o professor tenha esse embasamento e que ele próprio tenha uma relação mais saudável com o dinheiro. Acho assim, é completamente necessário. O que a gente não pode cair é no erro de achar que o que falta é só educação financeira. Falta muita coisa. Então, falta salário decente para o professor, né? Falta formação, falta capacidade, falta espaço, falta um ambiente menos insalubre para trabalhar. Então, falta uma série de coisas. Então, eu acho super nobre a gente formar o professor e cobrar e oferecer ferramenta e exigir dele o melhor nesse sentido, desde que a gente não esqueça que não é só a educação financeira que falta. Tem N outras coisas. Política pública, uma série de coisas. Então, isso posto, com certeza, a boa formação dos estudantes passa pelos professores também. O que eu percebo, Gui, não sei se é o que você vê também, é que muitas vezes o que é oferecido para o professor é um treinamento muito pontual. Nem ele conseguiu ter tempo de olhar para as finanças dele, de organizar os números dele, para depois conseguir oferecer um treinamento melhor para o aluno ou oferecer essa matéria. Então, falta esse treinamento para o professor e eu acredito que ele deve ser contínuo. Isso perpassa um pouco o meu trabalho, Gui. Eu não acredito muito em palestras ou em um curso salvador, sabe? É um processo longo. É chato mesmo, demora. Demora para a gente quebrar hábitos que a gente formou por 30 anos ou por 35 anos. Então, eu acho que passa pela formação desse professor, passa por ele ter tempo e condições de cuidar bem da própria vida financeira dele, porque aí ele vai perceber a importância disso e vai ser natural que ele queira o melhor para o aluno dele. E aí ele vai tentar oferecer isso para os alunos também. Eu sei que não falta material. O material que é oferecido pelo próprio governo, ele é bom. Ele é bom. A Vera que fez a live ontem participou de trocentas elaborações. Então, assim, o material está lá. Falta condições para esse professor trabalhar. Então eu assim, sou suspeito, mas eu gosto da minha abordagem, eu acho que ela é inclusiva. Então, para o professor que quer experimentar, super recomendo o Dinheiro Sem Medo, meu primeiro livro, que eu acho que ele passa etapa por etapa, talvez ofereça uma abordagem válida que pode ser transposta para os alunos. Então eu iria por esse caminho. E é legal você falar isso, porque ontem no papo, porque teve o papo com a Vera, né, no final das contas. Eu vi uns pedaços. Eu fiquei filmando meu celular aqui, eu filmando o meu computador, que ela estava pelo canal do YouTube dela. Ai, e Jesus. eu mandava, foi uma doideira, mas foi... E o que eu mais gostei, tá, amor? Eu fiquei mais fã dela ainda. Ela que sugeriu, eu vou entrar por aqui, você vai colocar, você me manda a pergunta por tal lugar, e a gente vai fazer assim. E assim, ela falou exatamente isso que você falou. Tem um material do ENEF, né? Foi do Encontro Nacional, acho que de Educação Financeira, que teve, e fizeram um documento de fundamental ao ensino médio. Parece que tem documentos da CVM, e eu até perguntei isso pra ela, né? Que aí uma das coisas que ela falou é isso, que falta formação contínua e tempo. E todos esses fatores aí que você colocou também, assim, eu assino embaixo enquanto professor. Muito do que eu tô falando aqui, eu tô papagalhando dela também, tá? Então é normal que as coisas apareçam iguais, porque eu tô estudando com materiais dela tem um tempão. E assim, aí, Amuri, pra ser bem direto, assim, como que você fala hoje? Vai que tem alguém aí que tá desorganizado financeiramente, ou... Assim, agora vamos só num micro, né? A gente sabe de todas essas coisas que afetam, infelizmente, né? E perspectivas de melhora. Não, eu, pelo menos, estou bem, enquanto professor na educação, tá difícil, né? Mas assim, enquanto educador financeiro, qual que é a dica que você dá para quem quer começar já a organizar financeiramente? Às vezes a pessoa... Porque eu vejo que muitas vezes o problema é o primeiro passo, né? Parece que o primeiro passo ele é o mais difícil, cara. Ele dói muito, né? Sim. Já que o primeiro passo é o mais difícil, é muito importante que ele seja simples, caso contrário vai dar uma preguiça, né? A nossa disponibilidade cognitiva é muito baixa sempre, né? A gente está sempre preocupado com muitas coisas. Então, dado que o primeiro passo é super importante e difícil, é importante que ele seja muito simples e é importante que ele seja recompensador. Essa parte é muito importante. Então, pelo que eu percebo, o primeiro exercício que eu costumo propor no livro e nos encontros, que eu acho que ele serve de combustível para o resto, é o precifixe aos sonhos.
Se você não ousar sonhar um pouquinho com as coisas, você não vai achar objetivos que para você são importantes. Se o seu objetivo for ter uma planilha colorida, você não, assim, qual que é a utilidade prática disso? É muito pequena. Então eu começaria precificando os meus sonhos, ousando desenhar objetivos. Mesmo que esteja ferrado, mesmo que esteja endividado, não importa, você precisa ter bons objetivos. Pode ser quitar uma dívida, objetivos que sejam mensuráveis. Uma vez que esse objetivo está mais ou menos delimitado, o meu objetivo é viajar o ano que vem para a praia ou para a Argentina e vai custar tanto e eu vou em tal época e eu vou fazer tal coisa quando chegar lá. Então a gente desenha o máximo possível esse objetivo, porque aí ele serve de combustível para todo o resto. Uma vez que esse objetivo está desenhado, a gente vai tentar ganhar clareza da nossa vida financeira. E aí o que eu costumo sugerir é um exercício que eu chamo de fotografia. É um jeitinho de organizar as coisas na folha de papel, e eu acho importante que seja na folha de papel, porque muitas vezes a pessoa fala, Muri, eu sou ruim de planejamento financeiro, eu não sei fazer planilha. E no papel a pessoa é boa. Então quer dizer que ela não é ruim de planejamento, ela é ruim de planilha só. E a gente acreditou que planejamento financeiro assim, a gente acreditou que planejamento financeiro é planilha, e não precisa ser assim. Então eu gosto de fazer essa fotografia numa folha de papel, simples, e a ideia é entender um mês de vida. Quanto custa um mês de vida? Qual que é o custo Gui de um mês? Então, não precisa colocar datas, não precisa organizar as coisas, é só você colocar num papel seus gastos fixos ali, os seus gastos variáveis aproximados. Então a gente faz um exercício para ganhar intimidade com a nossa vida financeira. Com certeza é um bom primeiro passo. E a partir daí a gente vai avançando com planejamento semanal, planejamento mensal, planejamento trimestral, mas é importante começar com um espaço pequeno de tempo ou com uma visualização simples, porque eu preciso que você fique feliz depois de fazer, para você ficar empolgado para os próximos. Se você ficar meio puto, aí errou, aí não vai dar. Ó, as pessoas ali, ó. Eu sou essa que não manja de planilha e amo escrever no papel meus gastos. Sim, tem muitas pessoas que são assim, que gostam de caderninho. Eu gosto de caderninho também, eu sempre tenho uns caderninhos comigo aqui. Essa também sou de várias anotações. E é engraçado você falar isso, porque assim, uma coisa que aconteceu comigo, né? E assim, eu venho de uma realidade bem privilegiada, sabe? Mas o meu primeiro livrinho de educação financeira, só para te contar, né? O primeiro livrinho foi o Pai Rico, Pai Pobre, né? E aí foi ele e tal, fiquei super animado. Aquela dica lá que tem naquele livro, assim, de paga a si próprio primeiro, para mim deu certo ali, e eu consegui realizar um sonho. E eu acho que esse daí fez tanto sentido que você falou, porque eu acho que eu comecei a empolgar com a educação financeira depois que eu realizei um sonho por conta de, é aquilo, né? De, cara, eu consegui, porque eu já entrei no cheque especial, né? Graças a Deus não foi por muito tempo. Entrei só por um pouco tempo, mas doeu mesmo assim. E aí depois que eu realizei esse sonho, eu falei assim, cara, que delícia que é você planejar e dar certo. Pois é. É uma delícia planejar e dar certo. E de certa forma, quando a gente planeja, a gente ganha uma certa ilusãozinha. Não sei se ela dura muito tempo, mas ela é importante. A gente ganha um certo conforto de estar mais ou menos no controle da situação. Tudo bem que pode vir uma pandemia e bagunçar tudo, mas pelo menos naquele momento a gente ganha alguma clareza e algum nível de controle. E aí a gente vai trabalhar com isso e vai entender que na verdade esse controle é ilusório e que dá pra gente ter um tropeção e depois recupera, mas inicialmente isso gera um certo conforto. Mas sem dúvida que cada vez que a gente realiza um sonhozinho, mesmo que seja um sonho pequeno, dá uma super alegria para começar, assim, né? Para continuar, na verdade. Então, com certeza, ter sonhos de preferência realizáveis e quebradinhos, para que a gente possa ir, de certa forma, ticando caixinhas, é algo muito maravilhoso. Você não tem uma listinha de tarefas? Quando você faz um xizinho nela, dá um prazer, fala, meu Deus, terminei essa aqui. É isso. Eu estou usando o Bullet Journal. Já ouviu falar do Bullet Journal? Sim. Eu virei fã. Aqui, ó, esse caderninho aqui. E Amuri, e agora assim, para quem já conseguiu às vezes se organizar mais um pouquinho, né? Porque às vezes eu boto aqui das dúvidas que você mais deve receber, né? Amuri, estou com R$1.000, onde coloco? Né? Chega, a pessoa ela te dá o valor e fala assim, me coloque no melhor lugar possível esse dinheiro. Por onde você começa? Quais são as suas aí para educadores também, né? No caso, para autônomos, quem está assistindo, para começar aí no mundo de investimentos? Vamos lá. Acho que antes da gente entrar em investimentos e categorias de investimento, é muito importante a gente entender
que não precisa ser algo extremamente complicado. Então, você não precisa ser o lobo de Wall Street, que vai ficar vendo números piscar na tela e vai comprar e vender ações loucamente. Investir não é só isso, ou não necessariamente passa por isso. Pode ser uma coisa, deveria ser uma coisa básica e acessível. Então, a gente vai precisar começar a entender alguns conceitos. O principal conceito, que eu acho que é difícil e não é muito confortável para muitas pessoas, é o conceito de prazo. Então, se você faz questão de ter esse dinheiro acessível no curto prazo, então, é uma grana que eu preciso conseguir sacar no próximo ano ou nos próximos 18 meses, por exemplo. Se você tem esse espaço de tempo em que você precisa desse dinheiro, você não deve inventar muita moda, você deve ficar no básico. Por que eu estou dizendo isso? Tenho lá meus R$1.000. Se eu colocar esse dinheiro nas ações da Petrobras e acontecer alguma coisa e as ações caírem e eu precisar sacar o dinheiro, o que vai acontecer? Eu vou perder dinheiro, que eu vou ter que sacar num período de baixa. Se eu colocar esse negócio num CDB que não tem liquidez, que eu não posso sacar, então coloquei no banco e não posso sacar, e de repente eu preciso desse dinheiro, me ferrei. Então, para esse montante, essas primeiras reservas que a gente tem que ter à mão facilmente, a gente não deve inventar moda. Então, eu geralmente acabo recomendando ou o Tesouro Selic, que é aquele mais básico de todos, que você consegue acessar através de qualquer banco, qualquer instituição financeira, qualquer corretora, e é o mesmo título em todas essas corretoras, e qualquer pessoa pode acessar. Ou acabo recomendando um próprio CDB de um banco confiável. Então, eu vou deixar meu dinheiro nesse CDB, é minha reserva de emergência, não vou ter grandes oscilações, é um investimento básico, e se eu precisar sacar, eu saco um dia para o outro, no mesmo dia. Então, eu gosto de começar com uma categoria de investimento só, e de preferência uma categoria muito básica. Porque aí a gente não inventa moda e não soterra a nossa cabeça com informações. Porque o que geralmente acontece é o seguinte, que a pessoa fala, vou estudar investimentos. Aí ela pega um caderno dessa grossura, ela vai juntando os cadernos aqui e começa a anotar. Aí ela começa, fundo de ações, fundo multimercado, fundo de debêntures, LCI, LCA, CRI, CRA, LCs. Ela começa a estudar tanta coisa e vira um negócio tão complexo que ela fala, então tá bom, mês que vem eu faço o primeiro. Quando a pessoa fala, mês que vem eu faço o primeiro, morre um consultor financeiro. Porque aí ela não vai fazer nunca. Então eu preciso que você que está me assistindo, que você gaste meia horinha ou uma horinha estudando e que você faça esse primeiro investimento. Assim, comece, depois você refina, depois você vai escolher outra camada, vai fazer uma coisa mais em carteira, ou em formato de bolo, enfim, você vai montar sua planilha, depois você pensa nisso. A gente tem que começar. E aí os investimentos básicos eles funcionam muito bem. Eu não tenho essa ojeriza, esse nojo que as pessoas têm da poupança. Para muitas pessoas ela funciona muitíssimo bem, porque ela é acessível. Você consegue fazer com 2 cliques. Então, para muitas pessoas ela funciona. Então, eu acho que essa demonização é muito publicitária e conveniente para muita gente. Muito, cara. E aí, só deixa eu cumprimentar, porque se eu não falo isso em alguma live, depois eu fico arrependido. Então, uma vez que você entendeu o básico, o que você deveria fazer é aproveitar essa boa vontade que você está agora e garantir o sucesso do seu plano com uma atitude que você vai tomar agora. Então, se você tem a possibilidade de automatizar os seus investimentos, então, bom, todo dia 10 vão sumir R$100 da minha conta e vão para o meu investimento, para a minha poupança, para o meu CDB, para o Tesouro Selic, mas automático. Porque mês que vem não vai ter nossa live aqui para lembrar as pessoas. Mas se ela tiver automatizado pelos próximos 12 meses, a gente garantiu 12 pequenas vitórias. E aí daqui a um ano ela vai ver, porra, juntei R$1.000 aqui. E eu nem percebi, porque saiu sozinho da minha conta. Quase como se fosse uma conta de luz. Então, a conta de luz salva as pessoas que estão numa situação de muita vulnerabilidade, a conta vai ser paga. Então a gente tem que transformar os nossos primeiros investimentos numa conta de luz. Sabe, eu vou pagar, porque é o normal, tem que pagar. Então, a gente paga. E aí, só porque nesse finalzinho que você falou, me lembrou muito uma coisa assim, que foi o insight, eu acho que no Rápido Devagar fala, é a questão de facilitar os bons hábitos, né? Da questão da questão também de cartão de crédito, de você sempre sacar o dinheiro, né? Porque acho que eu já vi você até falando isso, né? Aquela pessoa que não tem controle nenhum financeiro saca tudo, né? Pra ela sentir a dor de perder ali na carteira, né? Atualmente é meio dolorido falar isso, né? Estamos em tempos de exceção, mas em contexto geral, ter o contato com a nota do dinheiro
E quando você abre a sua carteira, você vê lá, bom, tem 2 notas de 50. Agora eu tirei uma nota daqui, dei para o moço do caixa e esse dinheiro não volta mais. Isso gera um desconforto, uma gastura que é muito importante. É o que a gente chama na economia comportamental de dor do pagamento. É esse desconforto que a gente sente quando está pagando alguma coisa. E ele é muito importante para que a gente tome boas decisões. E aí o cartão de crédito, o que ele faz? Ele reduz a dor do pagamento. É muito gostosinho. Você entrega seu cartão, né? Ele volta para sua carteira, você nem olha muito bem para aquele gasto, você posterga o pagamento. Então isso acaba inibindo a dor do pagamento. E com isso a gente tem mais dificuldade de se organizar. Sim. Então, para as pessoas que estão bagunçadas, um começo seria simplificar a própria estrutura financeira. Então, para a maior parte das pessoas, uma conta corrente e talvez um cartão de crédito já está mais do que suficiente. Não precisa ter 16 contas correntes, não precisa ter 3 cartões de crédito. Não precisa. É uma doideira, né? E só porque você também falou do investimento, assim, você descreveu eu uns anos atrás, porque eu lembro que hoje, meu primeiro investimento desse tipo que você falou, eu lembro que foi em 2016 que eu interessei, né? E aí eu cheguei a abrir uma conta corretora, coloquei dinheiro no Tesouro sem saber o que era. Então, na verdade, nem façam o que eu fiz, tá? Eu só coloquei porque eu falei assim, não, eu preciso sair dessa inércia. E só depois que eu fui estudar. Aí hoje, assim, renda fixa eu tô entendendo mais. E aí agora, essa situação que você falou, sou eu no renda variável. Comecei a estudar renda variável, né? E eu tô estudando um monte de fundo e tal. Aí chegou no final e falou assim, deixa pro mês que vem que eu não entendi direito aqui. E aí é isso, né? É nessa etapa, né? Então, assim, só pra meio que ratificar mesmo o que você falou, é do tipo, cara, é iniciar, né? É tomar uma ação bem simples, né? Sabendo que já é segura, para que depois você vai melhorando aí seus investimentos. Você tocou num ponto de hábito, né? Então, isso se conecta muito com o trabalho do Kahneman, do Rápido e Devagar. Nossa, né? Então, sistema 1 e sistema 2, é aquele mais quente, mais rápido, mais responsivo e aquele mais ponderado, argumentativo e tudo mais. Então, quanto mais a gente conseguir fazer com que nosso planejamento fique no sistema 1, que é aquele sistema mais automático, melhor, porque a gente não corre risco. Por muito tempo, Gui, a gente acreditou que educação financeira deveria ser algo que se apoia em disciplina. E, na verdade, essa é uma estratégia ruim, porque num período complicado, a gente vai deixar de lado, entendeu? A gente vai se preocupar com outras coisas. Então, quanto menos depender de disciplina e motivação, e quanto mais automático for, melhor. Sim. Gente querida aí, alunas dos programas. A galera de que amor é religião, provavelmente. Isso vale para muitas coisas a história dos hábitos, né? Eu tenho um super problema com água e eu tento deixar uma garrafinha assim perto, porque é muito natural. Inclusive, um experimento clássico de economia comportamental do Taylor mesmo, ele faz com castanhas na mesa. Então ele deixa as castanhas na mesa e ele mede a quantidade de castanhas comidas por quão próximo ou quão longe está o pote da pessoa. Então é bem, bem interessante. A gente é um bando de macaquinho, pessoal. A gente faz o que está perto ali, o que está fácil. Exato, cara. E aí, só porque esse negócio do hábito, né? Ontem a Vera até citou uma coisa assim que eu estava até usando, não sabia que ela falava, porque até fiquei feliz. Nossa, comparação boa, porque para mim o dinheiro ele tem que ser uma prioridade, mas ele não é aquela prioridade igual por exemplo, a sua família, os amigos, seu tempo. Mas é uma prioridade de tipo, você separar, nem que seja 5 minutos, né? É igual ela fala do escovar o dente. Ela falou, cara, falar de dinheiro, pensar no seu dinheiro é escovar um dente. É você chegar, pensar ali, sem ver, viu 5 minutos, tá tudo certo, pronto. Não precisa criar momento especial, com luz especial, enfim. Sim, eu costumo brincar que para montar o planejamento inicialmente, fazer ele bem feitinho, 1 hora, 2 horas, a primeira vez. Depois, pessoal, a manutenção é 15 minutos por semana. Sim. E aí, se eu estiver mentindo, Bruna, Ângela, vocês me dão bronca porque vocês são alunos, então se eu estiver mentindo, vocês podem falar que é mentira. Então é para ser rápido, é para ser fácil, senão a gente não vai fazer. Boa. E amor, uma coisa que eu queria também que você compartilhasse aí, que eu vi que tem até uma amiga minha assistindo aí, provavelmente ela e o namorado, né? Não sei quantos casais estão aí assistindo, né? Mas eu achei muito, né? Já te falei que eu li os 2 livros seus, recomendo, tá, pessoal? Não foi armado isso daqui, tô recomendando numa boa mesmo.
Você não é comissionado, né, Gui? Não é comissionado ainda, aqueles, né? E assim, como que você diria assim, um bom começo também para começar, tipo, finanças para até casais, entendeu? Pessoas que têm que decidir junto as coisas. Tema O bom. bicho pega muitas vezes, né? Ou se pega. Eu não sei muito bem se é a primeira, atualmente, se é a primeira ou a segunda maior causa de divórcios, cara. É uma super questão. É uma a super segunda. questão. Eu até pesquisei para dar no projeto, que é a famosa traição financeira. Né? Olha Eu só. li nessa notícia que é exatamente quando um dos dois usa o dinheiro sem o outro saber, e aí começa a briga. Então, vamos entender uma coisa, né? A gente tá lá, uma mulher, 2 homens, 2 mulheres, um casal, 2 pessoas que decidem viver juntas. Isso. Elas vêm de contextos diferentes, né? Então, uma delas cresceu numa casa, a outra cresceu numa outra casa. Uma delas teve alguns traumas e algumas coisas mais interessantes, a outra também, outros traumas e outras coisas interessantes. E essas pessoas que são emaranhados de emoções complicadas e demandas e concessões, elas se juntam. E aqui a gente tem um emaranhado e outro emaranhado. E eles decidem estar aqui, no mesmo lugar. Então é esperado que dê uns problemas, né? Olha lá, a Bruna falou, um trem desse dá BO aqui em casa. É muito mineira a Bruna, né? Meu Deus do céu. Então é natural que dê problemas. E aí a gente vai tentar resolver esses problemas com bons diálogos, com paciência, com tolerância, com, enfim, todas as boas práticas de um relacionamento saudável e não abusivo, né? Então começamos daí. Existem algumas configurações que, na minha opinião, que na minha experiência, tendem a dar menos problema do que outras. O jeitinho, veja bem, não é o único jeito de organizar, não é a única, tem gente que faz diferente e funciona, mas para a maior parte das pessoas, um esqueminha igual esse que eu vou descrever agora é a melhor alternativa, na minha opinião. Eu gosto que cada um mantenha a sua própria conta individual e que exista um espaço em conjunto pelo que eles optaram por dividir. Então, vamos supor, tem lá eu e a Gabriela aqui em casa. Então, eu tenho a minha conta individual, a Gabriela tem a conta individual dela. A gente opta por dividir algumas contas da casa. E essas contas da casa, na minha experiência, deveriam ser debitadas em uma conta conjunta. Antes que vocês atirem pedras, deixa eu explicar. Todo mês eu vou lá e deposito a minha contribuição para as contas da casa na conta conjunta. A Gabriela vai lá e faz a mesma coisa. Por que é interessante? Porque ela mantém o espaço individual dela, eu mantenho o meu espaço individual também, e a gente cria um espaço que é nosso, que é conjunto. Então, essa separação, eu acho que ela se conecta muito com como eu acredito que um relacionamento tem que ser, que as individualidades têm que ser preservadas, e a gente cria um espaço que é nosso. Então, eu gosto bastante dessa configuração de 2 contas individuais e uma conta conjunta. E aí, o casal pode decidir 2 coisas. Quais contas vão ser divididas, quais contas vão estar contempladas nessa conta conjunta. Pode ser aluguel, condomínio, água, luz, uma grana para restaurante ou para diversão, ou enfim, Spotify, Netflix, o que seja. Esses débitos acontecem na conta conjunta. Essa é a primeira decisão. E a segunda decisão é, cada um vai ter que contribuir com um determinado valor. E aí, tem casais que preferem dividir 50-50. Então, cada um dá metade. Pode funcionar. Em outros, em que há uma certa disparidade de salário, aí um vai pagar 75% e o outro vai pagar 25%. E tudo bem também. Desde que seja acordado e desde que nenhum dos dois ache que tem mais voz do que o outro porque está pagando mais, tá tudo bem. Então, nossas contas conjuntas aqui de casa dão, sei lá, 4 mil reais. A Gabriela vai colocar 3, eu vou colocar 1. Se os dois estão de acordo com isso, tá tudo bem. Ou então vai ser 2 e 2. Tudo bem também. Não tem muita regra para isso, mas eu gosto dessa configuração. Tenho clientes e alunos e amigos que fazem uma conta conjunta e os dois vão lá e colocam todo o dinheiro na conta conjunta. Não acho uma boa, mas pode funcionar também. Não tem regra de ouro aqui, não tem nada escrito na pedra, mas essa separação que eu sugeri funciona em muitos cenários. O começo aí para os casais que estão assistindo, né? Um já deu olhada para o outro assim, né? Aquela olhada e fala assim, hoje a gente vai ter que conversar. Sabe uma coisa que é muito legal em Finanças para Casais? É que muitas vezes a gente acha
que o que a gente vai ter que encontrar que um vai ter que vencer essa discussão. O jeito que eu quero lidar com dinheiro vai ser o jeito que a gente vai lidar com dinheiro. E não precisa, vocês não precisam chegar nesse ponto comum. Não precisa. Dá para você manter os seus traços financeiros e as suas loucurazinhas e eu vou manter as minhas e tá tudo bem. Tentar forçar essa fusão, eu acho que é uma cagada. Nossa. Às vezes eu dava consultoria para presencial, né? Naquela época muito legal, que a gente podia se encontrar e se abraçar e tomar café. E aí, às vezes tava eu de um lado numa mesa e o casal na minha frente, aí eu pegava uma folha de papel e falava, vamos rabiscar uns números, tal. Aí eu colocava a folha de papel, assim, e a caneta. Aí um olhava pro outro e falava, você vai... Ficava um climão na mesa, assim, um climão. E eu já fazia alguma piada, porque, né, tá acostumado com esse cenário, mas o desconforto é real, ele acontece, assim. Então, Caramba. Que bom que a gente está colocando esse assunto aqui, acho que... Nossa, é necessário. E aí, só pra gente agora, assim, né, daqui a pouco acho que faltam uns 10 minutinhos, porque agora eu fui muito focado em casais. Só que uma coisa que a gente também defende muito, né, é a questão de colocar mais o dinheiro na boca da galera, né, no sentido bom, né, de vamos falar e tudo mais, numa roda de amigos... Uhum. E às vezes a gente fica também meio receoso, né? De causar uma intriga e tal. Pela sua experiência, eu até vi uma época que eu acho que você estava fazendo com que os seus estudantes eles fizessem rodas, né? Infelizmente aconteceu uma pandemia no meio, mas seria, para mim, era o plano do meu ano, era o sonho do ano, assim. Pois é, cara, nossa. Já que vamos sair. Vai acontecer. Eu não vejo hora de dar aula também. Nossa, eu tô aguentando mais. Mas assim, qual que é um jeito legal que você, pela sua experiência, assim, deve ter N maneiras, né? Uhum. Mas qual foi conta aí umas maneiras que você acha legal para iniciar um papo com uma família, com o pai, com a mãe, com o filho, com amigos, sobre dinheiro. Uhum. Eu gosto bastante, Gui, de usar as minhas próprias experiências. Então, quando eu estou, por exemplo, organizando uma roda de conversa sobre grana, que é um negócio que eu fiz quase 200 vezes, literalmente, nos últimos anos. Toda vez que a roda tá meio travada e que ninguém quer falar muito e tá aquele clima meio estranho, o que eu faço é colocar uma experiência muito minha e muito real minha. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu tenho uma questão com tecnologia, eu acho muito legal a tecnologia. Então, direto, eu fico assistindo uns vídeos no YouTube de review de coisas de tecnologia. E às vezes eu faço umas compras meio nada a ver de tecnologia, porque eu gosto pra cacete, assim, desse assunto. E vocês, qual que é o ponto, assim, que vocês perdem o controle mesmo? Então eu geralmente abro com uma questão minha, porque essa vulnerabilidade é muito convidativa. Então eu acho que esse é um bom começo de conversa, ele é genuíno. Eu tô falando aqui uma coisa que me aflige. E aí o que eu percebo depois que a primeira pessoa solta o assunto na mesa, parece que as outras pessoas se sentem confortáveis e quase que dão uma respirada aliviada, assim, tipo, putz. Então a gente pode falar que tá meio puto porque ganha pouco, porque ganha muito. Então é questão da primeira pessoa abrir esse assunto. E aí uma vez que a primeira pessoa abre, as outras vão se sentindo confortáveis e de preferência, se quem tá abrindo o assunto não se colocar na posição de sabichão, é o melhor dos mundos. Se você quer acabar com uma conversa sobre dinheiro, é você encarnar o macho palestrinha, que começa a falar conceitos técnicos sem parar. Aí ninguém mais vai falar, você vai ficar pagando de professor lá e vai ser uma merda. Então, um lance você vai falar do seu lugar, não o que você escutou papagaiando por aí. Você vai falar a sua experiência, sabe? Você vai falar apontando o dedo pra você. Putz, eu tenho dificuldade porque eu largo minhas planilhas depois de 2 meses. Sei lá, você vai falar alguma coisa que é sua. E aí, se você parte dessa base mais aberta, as outras pessoas falam também. Então, eu gosto bastante, assim. Se você já começar as relações com essa abertura, é mais fácil, pelo que eu percebo. Então, quando você está conhecendo alguém ou fazendo uma nova amizade, esse já for um assunto que não é recriminado, é mais fácil da coisa seguir cada vez mais aberta. Mas nada impede que você pegue uma relação mais antiga e dê um susto, um choque nessa relação. Assim, você fala, putz, olha, tô enrolado, eu ganho X por mês e não tá sobrando. Experimenta. Assim, a gente vai com dedos demais, Gui. Na verdade, se a gente só soltasse o assunto, as pessoas acompanham. E elas julgam menos do que a gente acha que elas julgam. Então eu iria por aí. Elas estão até abertas, né, cara? Às vezes super, tá todo mundo querendo, pessoal. É um fetiche que a gente tem de saber da vida dos outros.
Então, só que a gente não fala, né? A gente fala que brocha, mas não fala que tá no vermelho, sabe? É um negócio meio... É um assunto bizarro, assim, é absurdo. A gente falou sobre jeitos diferentes, né? Configurações para casais e tudo mais. O Bruno falou aqui, ó, eu sou casado e eu sou o ignorante financeiro do lar. Então ele prefere que a esposa mais decidida. Ótimo! Deus abençoe e que a consagrada continue acertando a mão. É isso, se funciona, tá tudo bem. É o papo, né? Pelo menos teve essa conversa, né? Sim. Amor, deve estar faltando acho que uns 5 minutos para a gente até encerrar aqui. Queria que... Não sei se tem algum estudante meu aí assistindo, né? Pô, se tiver, ia ser até massa. Estudantes, se manifestem agora nesse momento. Mas qual conselho aí você daria para quem... estudante mesmo, né? 15, 13, começou a mexer com dinheiro, né? Qual que é o conselho aí que você dá? Se você desse lá o conselho pro amorizinho de 15 anos, o que você falaria para ele? Eu comecei a me interessar por esse assunto porque na época da faculdade tinha um grupinho que conversava sobre investimentos. E aí eu comecei a achar aquilo muito interessante. Então eu comecei a olhar, a pesquisar esse assunto. Então eu comecei assim. E pelo que eu percebo, eu posso dar 1000 detalhezinhos técnicos, 1000 diquinhas, 1000 conselhos. Nada vai ser mais eficiente a longo prazo do que falar sobre dinheiro. Então, se dentre as relações de vocês, dos estudantes, esse assunto for um assunto mais aberto, se nas entrevistas que vocês fazem com pessoas que vocês admiram, esse for um assunto que entra em pauta, vai ser muito mais fácil para todo mundo. Então, se você está fazendo vestibular, e aí seu professor, muito esclarecido da escola, fala, então, conversa com um engenheiro para entender o que o engenheiro faz. Pergunta quanto que esse cara ganha, como é que foi a progressão salarial desse cara, quanto que ele gasta. Faça as perguntas. Então, em especial, quando você tem 15, 16 anos, é esperado que você seja meio petulante e chato às vezes. As pessoas esperam isso de você. A sua função enquanto adolescente é ser um pouco chato. Os estudantes são todos legais. Viu, Felipe? Aí tá estudando. Você tá sendo muito político. Então, é esperado. Então, a gente pode se aproveitar dessa abertura que o adolescente tem para fazer perguntas. Então, pergunta para o designer, como é que é? Você fez do estágio? É remunerado ou não? Como é que você fazia na época do estágio? Você levava marmita para a faculdade ou você gastava dinheiro na cantina da faculdade toda vez? A gente pode fazer essas perguntas. As pessoas estão querendo responder. As pessoas querem que a gente se interesse pela vida delas, inclusive pela vida financeira. Então, com certeza, eu não tenho como dar outro conselho. Seria hipócrita da minha parte, Gui, a não ser falar sobre dinheiro, falar sobre dinheiro, falar sobre dinheiro. Porque a gente vai aprender. E aí, sozinho, sem precisar fazer um curso. E daqui a pouco meu curso nem existe mais, nem minha profissão. Porque a gente já vai estar falando entre nós mesmo. E vai ser maravilhoso. E, amor, eu acho que todo mundo que segue você quer saber uma coisa. O Jorge, ele é investidor? Como é que ele é? Investe em renda fixa, renda variável? Sabe uma coisa que o Jorge faz e que eu sempre fico olhando? O Jorge, a gente dá biscoitos, né, pra ele. Uhum. E aí, o que a gente percebe é que ele vai... uma fixação do cachorro é esconder coisas. Né? Então, às vezes, ele pega um pedaço de biscoito e ele põe no tapete. Aí ele revira o tapete e joga o tapete em cima. Aí ele vai em outro tapete e vai lá e joga mais um pedaço de biscoito de ração. E aí ele vai lá e cobre o tapete de novo. Então, o que ele está fazendo? Ele está diversificando os investimentos dele e poupando para o futuro. Então, o Jorge é um sábio. É isso que eu posso dizer para você. E tem uns aí que tem liquidez semestral. Ele deve ir lá, pega, né? Pega um pouquinho, o outro é para aposentadoria. Se não tiver faxina, ele consegue. Senão acontece um grande confisco e ele perde todos os investimentos dele. Caramba, massa. Amor, então, no mais, cara, que eu boto aí, ó, falta 30 segundos. Agradecer você e até falar para você, fala rapidinho aí no final, né, sobre da sua turma, acho que está para abrir, né? Quando que é? Vai ser em outubro. Vai ser em outubro e todas as informações estão no meu site, pessoal. E se quiserem me dar um oi no Instagram, eu estou sempre por aqui e vai ser um prazer conversar. E muito obrigado, Gui, pelo convite. Nossa, eu que agradeço pela conversa, amor. E forte abraço. Valeu, gente. Valeu, queridos. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.